E aí pessoal, tudo bem? Essa aqui pessoal é uma TV SEMP, o modelo dela é 2084 HAV, o chassi dela é o 13. Bem pessoal, quando eu peguei essa televisão aqui para consertar, ela estava com o seguinte defeito: ela não estava funcionando, mas a luzinha de standby ela estava ligando, o LEDzinho vermelho. Quer dizer, você ligava ela na chave principal e ela só ligava o LEDzinho. Ela não tinha imagem, não tinha som, não tinha nada. Bem, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhada na fonte, na parte da fonte, certo? Na área da parte da fonte. Eu olhei a parte toda da fonte e essa fonte ela estava normal, com tudo normal, tinha todas as tensões de saída, inclusive a linha de mais B, que faz a alimentação para poder a parte do horizontal funcionar, certo? Então, já que a fonte estava toda normal, então o próximo passo que eu fiz foi dar uma olhada nas tensões de saída horizontal. No caso é a alimentação do playback e a alimentação do drive horizontal, certo? Quando eu dei uma olhada na alimentação dos pinos do playback, o pino principal que pega a alimentação de mais B, essa alimentação não estava chegando, ou seja, ela saía da fonte, né? Deixa eu mostrar para vocês, ela saía da parte da fonte, mas ela não chegava até o playback. Então o que foi que eu fiz? Eu dei uma olhada em na linha que vem da fonte até o pino do playback. O que eu encontrei foi esse fusívelzinho aqui, ó. Deixa eu aproximar para vocês. Esse fusívelzinho aqui, o F470 de 500 mA. Esse fusível ele estava aberto, impedindo assim que a tensão saísse da fonte e chegasse até o pino do playback, certo? Só que nós sabemos o seguinte: um fusível ele não abre à toa. Só existe duas coisas que fazem um fusível abrir. O primeiro é devido ao desgaste normal, o filamento do fusível fica fraco e ele acaba abrindo normalmente, espontaneamente. Nesse caso é só colocar um outro fusível e ele vai funcionar, vai continuar funcionando normalmente. E o segundo caso, um caso de curto no circuito, que no nosso caso foi justamente isso. Eu troquei o fusível e o fusível voltou a queimar novamente. Bem, sabendo então que o fusível tem algum curto no circuito, eu dei uma olhada na parte do horizontal, já que esse fusível ele é mais para proteção da parte do horizontal. Eu olhei a parte do horizontal e eu achei esse transistor aqui, que é o transistor de saída horizontal, ele estava em curto. Esse transistor ele é o Q404 e ele é um 2SD 1877, certo? Agora pessoal, uma dica: toda vez que vocês pegarem um transistor de saída horizontal em curto, vocês devem dar uma olhada também nos capacitores de coletor, que estão ligados no coletor desse transistor. Porque esses capacitores, que geralmente são de poliéster, esses capacitores eles podem estar em curto ou eles podem estar com fuga. Por quê? Se você não olhar, o que acontece? Você botar um capacitor, um transistor novo aqui com um capacitor com problema, esse transistor vai voltar novamente a ficar ruim. Ou ele
pode ser na mesma hora ou pode ser com o tempo, mas ele vai entrar novamente em curto, vai ficar ruim novamente. Então, dê sempre toda vez que pegar um transistor em curto, é bom você dar uma olhada nos capacitores que geralmente são de poliéster, que são ligados no coletor desse transistor. No caso dessa TV aqui, esses capacitores são esses dois capacitores aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, certo? Um é o 440, é o C440, e o outro é o C442. Verifica aí, quando vocês forem verificar esses capacitores, que esses capacitores só dá para fazer uma medida correta mesmo com ele com o capacímetro. Mas como nem todo mundo tem o capacímetro, você pode verificar com um multímetro normal mesmo, entendeu? Em caso de qualquer dúvida que vocês tenham que esses capacitores não estão funcionando corretamente como deveriam funcionar, você pega e troca, de preferência pelo novo, certo? Para evitar problemas futuros no transistor ou até imediatamente, porque acontece algumas vezes esse capacitor está em curto, você botou o transistor, na mesma hora ele queima, certo? Bem, pessoal, então eu troquei, mas nesse caso dessa televisão aqui, esses capacitores eu medi com capacímetro e eles estavam bons, não teve que trocar não. Então eu troquei o fusível, troquei o transistor de saída horizontal e liguei a TV. Quando eu liguei a TV ela abriu, ela funcionou. Só que ela funcionou ainda com uma lista no meio da tela, ou seja, o vertical estava fechado, não tinha deflexão vertical, entendeu? Então eu dei uma olhada num transistor de saída vertical, que no caso é esse aqui, certo? Esse transistor aqui, ele é o Q301 e ele é do tipo TDA 9302. Eu dei uma olhada nesse transistor e constatei que realmente ele estava em curto, ele não estava funcionando, por isso o vertical estava fechado, certo? Só que toda vez que você verificar o transistor de saída, o CI de saída vertical, verifique também as peças que estão ao redor dele. Essas peças às vezes dão defeito também. Nesse caso eu troquei esse capacitor aqui, certo? Que é o C308 de 100 microfarads por 50 volts. E achei também esse diodinho aqui, ó. Esse diodo aqui, ele é o D302. Ele é o que leva a alimentação para o CI de saída vertical. Ele estava em curto também, certo? Então o que eu fiz? Eu tinha que trocar, eu tive que trocar tanto o CI de saída vertical. Troquei o capacitor porque ele estava bom, mas eu troquei ele só por segurança. E troquei esse diodo aqui, o D302. Agora detalhe, pessoal, esse diodo aí no esquema ele marca BYD33J. Esse diodo ele não tem para venda. Eu verifiquei em algumas lojas aí e não achei esse diodo para venda. Então, pesquisando na internet, eu achei
o equivalente dele. Você pode colocar qualquer transistor, desculpa, qualquer diodo que seja BYV96D. Ele funciona normalmente. Inclusive esse aqui que está aqui, ele é justamente um desses, o BYV96D, e está funcionando perfeitamente, certo? Não coloque, uma observação, não coloque no lugar desse diodo ou aqueles diodo 1N4007, porque esse diodo, se você colocar ele aqui, ele até funciona, só que ele começa a aquecer demais, aquece também o saída vertical até ele entrar em curto, e leva também o saída vertical junto. Então não coloque diodo comum aqui, um N4007, porque não vai dar certo, vai queimar, certo? Coloque no lugar do BY32J o BYV96D mesmo, que funciona perfeitamente. Bem, pessoal, eu troquei então o saída vertical, troquei o diodo e liguei a TV. A TV funcionou normalmente, sem nenhum problema. Ficou em teste, entendeu? Geralmente eu aconselho a deixar em teste pelo menos por umas 7 horas mais ou menos. Qualquer aparelho que você for consertar, se você deixar em teste durante 7 horas e ele não der problema, acredito que ele não vai te dar problemas futuros, porque eu sempre conserto e nunca me deram problemas. Entendeu, pessoal? Eu acho que é só isso. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês.